Você sabe o que está fazendo quando acessa o Instagram da sua empresa? Tem uma estratégia elaborada sobre marketing digital? O assunto chama atenção, afinal o marketing digital alavanca muito as vendas. Para falar sobre esse assunto, trouxe uma pessoa que é publicitária há mais de 15 anos e social media há uma década. Falar em bombar as mídias sociais é com ela mesma. Teca Falcão, a responsável pelas mídias sociais da Juliette durante o BBB e que tem uma extensa lista de famosos em seu portfólio. Tudo bom, Teca? Oi, tudo bom? Muito obrigada por você estar aqui. Nada, pra gente foi um prazer. Obrigada. Vamos lá. Vamos começar falando, então, acho que é impossível a gente não falar disso, do fenômeno Juliette, né? O que foi aquilo? Como que foi lá nos bastidores? São essas informações que eu quero mesmo, de bastidor. Muita gente dá essa responsabilidade, dá esse peso de ter apoiado muito e ajudado a transformar ela nesse fenômeno, né? E a gente gosta muito porque foi suamos a camisa, né? Literalmente, porque lá em João Pessoa, a maioria daqui para de João Pessoa, então lá faz calor e a gente, né, suava a camisa. Mas enfim, a gente se dedicou muito e esse resultado de 100 noites sem dormir, muita gente envolvida, esse time todo, foi assim, isso aí que todo mundo vê, né? Foi incrível para ela e foi incrível pra gente também. Isso que eu ia te perguntar, o que mudou na sua vida depois desse momento, assim, porque o que era a Teca empresária antes e a Teca empresária depois, que ficou conhecida no Brasil todo? Sim. Antes eu era empresária em João Pessoa, né? Trabalhava exatamente como eu trabalho hoje, mas para empresas menores, empresas locais. Então, foi uma virada total na minha vida. Ela transformou a vida dela e transformou as nossas vidas de quem trabalhou também no time, né? E aí hoje eu consigo atender trabalho com profissionais incríveis e trabalho com nomes incríveis, né? Coisa que seria mais difícil se não tivesse tido esse boom na minha carreira por conta de Juliette. Eu acho que não estaria aqui hoje, por exemplo, conversando com você. E qual a importância que você vê e que você dá, de fato, a mídia social para uma pequena empresa, para um pequeno negócio? Porque às vezes o cara que é empreendedor, ele vira e fala assim, poxa, não tenho tempo, e realmente às vezes não tem. Sim. Mas qual a importância disso para o negócio, para as vendas? Eu acho que todo empreendedor deve pensar sim, da forma que ele conseguir pensar para as suas redes sociais, né? A gente sabe que algumas pessoas entendem, outras não. Mas hoje em dia, se você entrar no YouTube, nas redes sociais, tem muita informação, tem muita gente ajudando a você trabalhar a imagem das empresas dentro das redes sociais. Então eu acho que o empreendedor, ele deve escolher a rede que ele quer trabalhar ou as redes que ele quer trabalhar, e aí ele vai planejar isso tudo e diante desse planejamento ele vai focar nisso e produzir o melhor conteúdo para o público dele. Porque não adianta ele conversar com todo mundo se o público dele às vezes é reduzido. São pessoas que, por exemplo, gostam da área de cosméticos. Então não adianta ele falar sobre futebol, né? Então eu acho que você tem que focar, tem que planejar e tem que ouvir a audiência, principalmente. E você tocou num assunto muito importante, a questão das redes, né? Como saber onde a gente deve estar na mídia social? Porque assim, tem um monte, né? Instagram, TikTok, LinkedIn. Onde que o empreendedor deve estar? E outra coisa que você já pode até emendar nisso é como deve estar. Porque tem a figura do empreendedor e tem a empresa. Essas duas questões, assim, acho que se unem e se casam bem. Sim, eu acho que a gente pode fazer o básico, primeiramente, né? Se for uma empresa menor, ele pode, sempre que for um cliente até a empresa, de repente é um questionáriozinho e dizer, você tem Instagram? Você tem TikTok? Você tem Facebook? Né? E aí ele vai formando realmente aquilo, aí então ele segue essa pessoa nas redes sociais e ele já vai começando a conversar com essa comunidade dele, né? E aí ele vai saber onde é que eles estão a partir disso. E aí também a gente pode usar as ferramentas, que por exemplo o Instagram tem diversas ferramentas, então a gente pode conversar. As pessoas querem consumir stories, vocês gostam de ver os nossos conteúdos nos stories, vocês gostam de consumir os nossos reels, querem que a gente faça live? Então as ferramentas ajudam muito o empreendedor. Não precisa ter aquela grande estratégia, ter uma empresa por trás disso tudo. Existem formas simples da gente sair perguntando e conversando com essa audiência para entregar o melhor conteúdo para elas. Quando a pessoa começa a empreender, o MEI, né? Ele, em média, ele acaba tendo que fazer tudo muito sozinho, né? Eu converso com muitos MEIs e eles comentam assim, o empreendedorismo ele é muito solitário, a gente acaba tendo que fazer muita coisa ao mesmo tempo, nem sempre dá tempo. Mídia social a gente sabe, por exemplo, que tem horários específicos para postar, mas aí vamos colocar que ele começa a crescer e aí acho que alguma hora ele precisa contratar de fato alguém, né? Porque senão você sempre fica ali
não te dando essa oportunidade de crescer. Qual que é esse momento? Eu acho que a partir do momento que ele não consegue mais fazer, que ele não dá conta disso e que ninguém na empresa dele consiga ajudar ele dessa forma, ele vai, procura a empresa, né? Eu acho que é quando ele vê que não dá conta e ele sabe que precisa estar. Não tem muito segredo. É muito bom ter o apoio de uma empresa. Às vezes é uma empresa que é uma pessoa só, um social media que vai lá e ajuda. E às vezes é uma empresa grande, tem uma estrutura, tem 5, 6 pessoas trabalhando para aquela pessoa. Vai depender, vai variar do tamanho daquela empresa, né? E eu sei que o Sebrae dá muito apoio para esses empreendedores. Vocês falam muito sobre marketing digital, muito sobre redes sociais. Então eu acho que os empreendedores precisam realmente ouvi-los, né? Contar com o Sebrae, porque vocês têm pessoas qualificadíssimas para conversar sobre isso, conversar sobre isso com eles, né? E aí ter essa luz, né? E ler muito, né? É aquilo. Eu acho que o empreendedor, se for um cara que vende sapato, ele entende muito do ramo de sapato, mas ele precisa entender como é que ele vai vender sapato nas redes sociais, de qual forma ele vai fazer. Então ele dá uma estudadinha e vai, até porque você não pode contratar uma empresa sem saber o que aquela empresa vai fazer, porque ela pode não atender a sua expectativa, não trazer bons números, então você tem que fiscalizar aquilo, né? Tem que ajudar, principalmente, a produzir esse conteúdo. Então você tem que ter o mínimo de noção do que é que se faz dentro das redes sociais. Perfeito. Teca, muito obrigada. A gente só ia bater um papo, a gente acaba tendo uma aula. E se você ainda não segue a Teca nas mídias sociais, embora seja a mídia dela mesmo, eu sigo, vale muito a pena. Ela vai em vários lugares legais, então vale a pena seguir. E se você se interessou pelo assunto, dê o seu like para que mais pessoas possam acessar esse vídeo e curta o nosso canal, porque vamos falar ainda de muitos conteúdos como esse por aqui.